Olá, meus queridos alunos do nono ano! Vamos continuar a nossa aula de período entre guerras, então, se vocês quiserem pegar a apostila de vocês aí e abrir na página 127, vai ser a página que eu vou começar a aula, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês vão observar aí são, por exemplo, mulheres, né? E o que eu tenho para falar sobre mulheres aqui? Nessa época, foi considerado um grande avanço para as mulheres algumas mudanças culturais que aconteceram na época do American Way of Life. Por conta de que o American Way of Life aumentou o contato dos americanos a lazeres mais artísticos, vamos dizer assim, como teatros, cinema, apesar que o cinema não era considerado arte nessa época, e eu vou explicar por quê, tá? É interessante, inclusive, isso. E, inclusive, também eles passaram a participar de mais ativamente dos esportes, né? O lazer esportivo se tornou um lazer popular. A gente está vendo aqui uma mudança de comportamento das mulheres muito grande. Então, por exemplo, antigamente as mulheres eram proibidas de fumar. Nessa época era moda fumar cigarro, né? Era considerado uma coisa de gente chique. E até era considerado descolado você fumar um cigarro. É claro que hoje já é considerado muito errado e ninguém acha descolado. As pessoas, pelo contrário, acham meio cafona, né? Porém, nessa época, as mulheres passaram a fumar, elas passaram a usar roupas mais ousadas, e quando eu digo ousadas é que aquela formalidade da era vitoriana de ter que pôr espartilho, e de cima do espartilho ter uma cinta, e depois colocava roupa, e depois colocava roupa cinturada e tudo mais. Não tinha mais esse ritual tão intenso de beleza, mas não quer dizer que as mulheres deixaram de ter, né, algumas características aí de rituais de beleza. Mas uma coisa muito interessante, na década de 20, as mulheres passaram a cortar o cabelo curtíssimo, né? Numa época em que as mulheres acabaram de sair da era vitoriana, onde o cortar o cabelo era uma coisa que raramente se fazia, né? Não é à toa que as mulheres viviam com o cabelo preso naqueles coques, né? Vocês vão observar que muitas fotografias as mulheres estão com o cabelo preso, porque às vezes o cabelo delas ia até o chão. E aí eles saem dessa época que as mulheres tinham que obedecer todos esses estereótipos de gênero muito, né, rigorosos e muito complicados, né? Porque acabava que a mulher demorava 3 horas, 4 horas só para se arrumar, né? E a partir de agora elas vão ter um pouco mais de liberdade para poder se vestir de uma maneira mais confortável, não tão desconfortável como era na era vitoriana, e também para poder cortar os cabelos e ter um estilo mais despojado, né? Esse estilo mais despojado eles vão chamar de esporte na época, que os homens também vão adotar, viu, meus queridos? Os homens também vão adotar esse estilo esporte, vão passar também a não ter tantas formalidades na hora de se vestir, de ter que usar cartola, de ter que usar ou então o chapéu, né? De usar aquele ternos e tudo mais. E agora eles vão começar a ter um pouco mais, um estilo um pouco mais menos formal, mas que se a gente olhar hoje vai parecer formal. É engraçado, porque se você vê o estilo esporte dessa época, você fala, esse cara tá engomadinho. Mas pra época ele não estava, tá? Então, qual que é o problema aqui da questão das mulheres? O problema é, o sufrágio americano conquistou o direito ao voto. Só que como os Estados Unidos vivia numa época em que os governantes eram extremamente racistas, eles deram direito ao voto só para as mulheres brancas. As mulheres pretas, por sua vez, só vão ter direito ao voto em 1965, quando as lutas por direitos raciais estão explodindo lá nos Estados Unidos, como está explodindo agora de novo, né? Para vocês verem, galera, como estudar história faz a gente entender os acontecimentos atuais. Essa questão racial dos Estados Unidos, ela vai ser, assim, do século XX até hoje, né? Vai ser um sinônimo de luta e de muito quebra-quebra social, tá bom? Por direitos básicos, uma vez que os americanos pretos eles eram segregados. O que significa essa palavra? Que certos espaços da cidade pertenciam aos brancos, os espaços do centro, as universidades, os principais espaços políticos, econômicos e científicos eram espaços de pessoas brancas. Então, até o direito a estudar numa escola, uma criança negra não tinha, tá? Inclusive, a primeira criança negra que vai estudar numa escola de brancos é quase um filme de terror a história dessa menina. Porque, literalmente,
as crianças fizeram a barbárie com ela, as crianças brancas, movida pelo racismo da época, né? Provavelmente por conta de incentivo dos próprios pais, porque crianças geralmente não têm muita noção, né, das coisas, mas eles já desenvolveram, infelizmente, uma mentalidade racista. Para vocês terem uma ideia, todos os supremacistas americanos adoram dizer que tudo é comunismo, né? Porque eles não fazem ideia do que é o comunismo e porque provavelmente eles também têm um preconceito. É muito fácil você ter preconceito com o que você não conhece. Até porque preconceito, uma outra palavra para preconceito é burrice, né? Conceito é quando você realmente sabe daquele determinado assunto. Você é conceituado, né? Agora, o preconceito é o oposto disso. Então, vocês vão ver protestos americanos de brancos contra a mistura étnica, falando que se branco casar com negro é comunismo. Tem placa, tem criança segurando placa escrito isso, galera. Então, assim, essa loucura que a gente tá vendo agora, ela não é uma coisa atual, é uma coisa que, ó... E que, inclusive, parece que atualmente a gente tá tendo um acerto de contas histórico, né? E aí, pessoal, isso vai fazer uma discussão muito grande. Tanto que, nessa época, as mulheres negras sufragistas vão sair do movimento feminista, tá? E muitas delas vão para partidos de esquerda, porque elas começam a perceber que as feministas liberais, essas mulheres brancas sufragistas, elas não tinham interesse em libertar todas as mulheres. Elas queriam ser como seus maridos, na real. Então, em termos de emancipação da mulher, esse feminismo liberal, ele não representava essas mulheres. Então, elas passaram a ter uma vertente mais antiliberal, porque na opinião delas, e com muita razão, né, não fazia sentido apoiar mulheres que eram contra o direito aos votos das mulheres pretas. Então vai ter uma rachadura do feminismo aí. Para quem pensa que o feminismo vai acabar por conta disso, depois ele vai voltar com mais força. E aí eu vou explicar esse fenômeno nas ciências humanas para vocês. Pessoal, muitas vezes um movimento social ele precisa de uma autocrítica. O que isso significa? Que eles precisam sentar e ver quais são as contradições, as ações que estão prejudicando o próprio grupo, né? Em vez de ajudar aquela causa social, está prejudicando. Então o que acontece muitas vezes é que muitos movimentos sociais têm autocríticas pesadas, alguns membros desse movimento não aceitam, outros continuam acreditando que aquelas críticas são necessárias, então os que não aceitam permanecem naquele ostracismo, né, naquela coisa de ficar parado, sem fazer nada, sem se movimentar, e a outra parte do movimento sai e forma uma nova vertente, tá? Então aqui a gente vai ver essa ruptura inicial dessas mulheres do feminismo. Não é à toa que as autoras marxistas dessa época, socialistas, né, elas vão criticar o feminismo. Então quando você lê a crítica dessas mulheres ao feminismo, é até estranho você falar, nossa, a galera de esquerda criticou o feminismo, não faz sentido, porque hoje o feminismo é associado à esquerda, né? Porém, a galera da esquerda política estava percebendo como estava sendo uma brisa errada aquela ideia das sufragistas, sabe, meus queridos? Então, essa coisa de fazer recorte racial de maneira racista não era algo coerente com a ideia deles de libertação dos povos, né? Então, muitos movimentos sociais fazem isso, uma autocrítica para avançar os seus projetos. Um movimento social que não faz autocrítica, o que acontece? Ele cai no esquecimento, né? Ele acaba sendo engolido pelo sistema. Essa é a verdade, porque o sistema acaba engolindo aquele movimento. Então o feminismo liberal ele vai ser cada vez mais deixado lá no passado do sufrágio, né? Quando ele ainda reivindicava o sufrágio universal para todas mulheres de fato, né? Ele era interessante para todo mundo, mas quando ele passa a ter esse recorte de classe e gênero e raça, esse recorte ruim, né, no caso, aí as mulheres falam, opa, tô saindo daqui, eu prefiro ir lá para os anarquistas, eu prefiro conhecer o socialismo, eu prefiro conhecer os movimentos de emancipação dos direitos civis dos pretos americanos, mas eu não vou ficar aqui num lugar onde a mulher claramente me vê como empregada dela só porque eu sou preta. E que eu não tenho o mesmo direito que ela porque ela tem posse, porque ela é burguesa, né? Então, isso vai ser uma crítica muito pesada aí ao feminismo
e que também vai ser maravilhoso, porque quer queira ou não vai fazer o feminismo amadurecer, tá? Então olha só, aí também falando da questão dos negros, o jazz vai surgir como um estilo de música totalmente diferente de tudo que os americanos até então ouviram. E vai vir das camadas populares americanas, que são justamente os afrodescendentes americanos, os pretos. E por que eu tô batendo na tecla do afrodescendente? Porque o jazz vai carregar um monte de elementos da cultura africana, tá? Tanto a sua sonoridade vai se inspirar nisso, quanto também o seu estilo de dança vai ser inspirado nos estilos de dança africanos, tá, galera? Que é um estilo de dança não tão comportadinho, né? Que nem os brancos geralmente faziam, aquela coisa da valsa, né? O branco, aquela dança que você tem que ficar praticamente assim, sem poder fazer nada, né? Você não pode mexer a cintura, não pode mexer a poupança, não pode mexer nada, né? Você não pode mexer os braços, você tem que ficar com uma coisa meio estática. E na verdade eles vão falar, poxa, isso aí né, é, um, é um saco pra gente que é jovem. A gente que é jovem, a gente quer, na verdade, pôr a nossa energia pra fora, pôr a nossa sexualidade pra fora. A música tem que ser uma libertação pra gente e não mais uma prisão da sociedade. Então, a partir de agora, os grupos negros americanos vão produzir uma vasta cultura que vai chegar até nós aqui no Brasil, inclusive, tá? Através de vários outros estilos. Mas o jazz, meus queridos, é o pai dos estilos mais irados, na minha opinião, americanos, afro-americanos, que é o blues, o hip hop, posteriormente, o rap, o rock, porque são das mulheres. Olha só que coisa louca! Uma mulher que tocava jazz, que é a Rosita, que vai inventar o rock. Porque ela cantava, tocava guitarra elétrica e dançava. Tá? Tá bom pra vocês? E aí as igrejas dos negros americanos vão se popularizar nesses estilos também. Eles vão ter essa genialidade, os protestantes americanos, de misturar os elementos da cultura afrodescendente americana com o cristianismo, né, do protestantismo. Isso vai gerar uma reação conservadora da parte dos brancos, tá? E o que? Primeira coisa, o que os brancos tinham a ver, né, galera? Ninguém foi tocar guitarra, tocar jazz dentro da igreja deles. Mas aí é que tá quando você tem um problema de supremacia. Por quê? Pessoal, todo mundo questiona por que falar orgulho branco é errado, enquanto falar orgulho preto, orgulho LGBT é correto. Porque na verdade, galera, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão histórica, tá, meus queridos? E quando eu digo que é uma questão histórica é o seguinte, o orgulho branco, quando ele surge, que nem no caso do Ku Klux Klan, que vocês vão ver aí na apostila na outra página, né, virando a página, vocês vão perceber que eles surgem para perseguir os negros, para perseguir os judeus, para perseguir os imigrantes, e qualquer imigrante, inclusive nessa época estava tendo uma grande imigração italiana, né, nos Estados Unidos. Então é uma galera que é contra tudo e todos. Eles têm orgulho do quê? De discriminar os outros, entendeu? Em contrapartida, o movimento pelos direitos civis dos pretos americanos, né, dos negros, ele não tinha essa função de querer exterminar os outros. Eles queriam, na verdade, emancipar os seus direitos, acabar com a segregação racial, acabar com essa coisa de bairro de branco, bairro de negro, porque acabava que no bairro de negro tinha muita violência policial, né? E no bairro de branco não tinha os policiais para começar. Eles tratavam totalmente diferente um negro de um branco. A gente viu isso acontecendo recentemente, galera. Quantas vezes você vê no noticiário que um policial, um PM, atirou na cabeça de uma criança em Joinville, que é um bairro super caro, rico, ou Higienópolis. Por que isso acontece nas favelas? Porque existe uma segregação racial, mesmo que não oficial, como nos Estados Unidos, que não é por lei, dentro das classes sociais do Brasil. Então os bairros de rico predominantemente têm pessoas brancas. E por isso que lá ninguém mata criança com bala perdida, que nem aconteceu com a Ágata, na periferia do Rio de Janeiro. Gente, é menina de 9 anos, cara. Entende? Então, assim, esses protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos são protestos que, infelizmente, são históricos. E quando eu digo históricos, é que já aconteceram muitos outros parecidos, tá, galera?
E a gente vai saber mais detalhes disso nas próximas aulas, tá, pessoal? Mas só para adiantar, né? O Ku Klux Klan era um grupo de protestantes americanos brancos eugenistas, ou seja, que queriam exterminar todas as outras etnias para, basicamente, num plano megalomaníaco e paranoico de que as outras etnias iriam acabar com os brancos se misturando com eles, né? Olha que loucura. Gente, pelo amor de Deus, isso é coisa de gente louca, né? E aí, acreditando nessa coisa de que se tiver muita mistura os brancos desaparecem, né? O Ku Klux Klan vai querer exterminar as outras etnias com essa desculpinha de isso é uma proteção para nós, pra gente não se misturar com esse povo, pra gente não perder a nossa eugenia, né? O nosso lado superior. Eles realmente achavam que eles eram especiais porque eles tinham barriga de lesma, tá? E quando eu digo barriga de lesma, é tipo, você já olhou a barriga de uma lesma? Ela é mais branca que eu, né? É mais pálida do que eu. Então, assim. E outra, né? Tipo, por exemplo, eu mesma sou filha de um homem negro com uma mulher branca, nasci com a pele super clara. E aí? Como que um eugenista explica isso? Ele já ia apontar pro meu cabelo e falar assim, ó lá, mas você tem o cabelo crespo, mas você tem características do seu pai, né? Tá vendo? Isso daí vai acabar com as suas melhores características de branca. Pelo amor de Deus, gente, isso é papo de gente louca, tá? E é claro que o Ku Klux Klan, ele representou uma ameaça porque não era só uma pessoa doida ou outra, era 4 milhões de americanos envolvidos no Ku Klux Klan. Ou seja, o negócio já estava tomando uma dimensão incontrolável. E já estavam matando muitos negros, perseguindo por puro sadismo, né? Então, o que vai acontecer aqui, galera, é um conflito racial muito grande na história dos Estados Unidos. Por último, né, as duas últimas questões são: vai surgir a lei seca nos Estados Unidos, que é a lei que proíbe o consumo de álcool, em conta de que estava tendo uma crise dos cereais nos Estados Unidos. Então, eles queriam transferir os cereais que iriam para fazer cerveja, como a cevada, né, o trigo, para poder produzir alimento. Só que na prática, não funcionou a lei seca. Por quê? Quando você proíbe uma coisa que as pessoas culturalmente já estão acostumadas e que elas muitas vezes não vão deixar de consumir, o que acontece? Surge um tráfico, surge uma máfia. Então, um negócio que está legalizado, que o governo está tomando conta, que ele está fiscalizando, é menos pior do que um negócio ilegal, que você não tem fiscalização nenhuma e ainda pode surgir grupos poderosos mafiosos, porque a venda de cerveja ilegal foi o que fez um dos maiores mafiosos da história dos Estados Unidos se tornar um grande gangster, que é o Al Capone. Tá? Se vocês quiserem, pode pesquisar a história aí dele. Ele foi um grande mafioso da história dos Estados Unidos.